Olá pessoal, professor Marco de Matemática, tudo bem? Nós vamos então corrigir as questões referente ao PET 6 do oitavo ano, referente à semana 2, das páginas 22 e 23. Observem aqui que nessa semana 2 é uma continuidade da semana 1, onde nós resolvemos a equação do segundo grau, tá? Então vejamos aqui, ó, equação quadrática ou equação polinomial do segundo grau. Ela pode ser completa, como já foi visto anteriormente, tendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. São três termos aqui, ó, o a, o b e o c. Três coeficientes, três valores reais, quaisquer. Só que com uma condição. O a, esse coeficiente aqui não pode ser zero. Senão a equação do segundo grau, ela deixa de existir, certo? E nós vimos também, na semana 1, como resolver a equação incompleta. Lembra que na semana 1 nós tivemos o A e o C, um número com x ao quadrado e um número independente de x. Agora, na semana 2, nós vamos calcular dela também a equação também do segundo grau de forma incompleta. Só que ela vai ter a presença do A, x ao quadrado, né? E do B, x, e o C vai ser zero. Então, nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Vamos resolver a equação 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Observe que o A é 2, o B é 3, o C não tem, o C é zero. Como resolver? Observe, nós vamos usar aqui fatoração, uma matéria é um dos casos de fatorações de expressões algébricas. Então, aqui, observe que o x é comum, o x está presente nos dois termos, vou colocar o x em evidência. Então, eu vou dividir todos os dois termos pelo x que está em evidência. 2x ao quadrado dividido pelo x dá 2x. 3x ao quadrado dividido pelo x dá o 3. Se eu efetuar a distribuição, eu retorno aqui, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Então, eu retorno, não vou retornar. Vou manter o que eu tenho aqui, porque aqui, a minha equação que era inicialmente do segundo grau, eu quebrei ela aqui, ó, ela se tornou em dois momentos equações do primeiro grau. E aqui eu vou tirar de uma maneira bem simples a parte externa, aqui, ó. X é igual a zero, é um primeiro momento, para tirar a primeira solução. O outro momento é a parte interna, que é o 2x mais 3 igual a zero. Aí 2x mais 3 igual a zero, nós vamos calcular o valor do x, ó. 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 dividido por 2. Você pode dividir, dá menos 1,5, ou pode deixar na forma de fração também. Então, uma solução x é zero, outra solução menos 3 sobre 2. A solução, então, né, resposta final, colocando em ordem, menos 3 sobre 2 e zero. São duas soluções também. A equação de segundo grau projeta duas soluções, ok? Exercício, então. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações do segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Então, observa bem o seguinte aqui. Letra A, 3x ao quadrado menos 15x mais é igual a zero. Coeficientes, quanto que vale o A? O A vale 3, o B vale menos 15, o C vale zero. Não temos o C. Então, nós temos ela incompleta, o A e o B. O que nós vamos fazer? Colocar o termo como evidência. Mas olha só, lembra que o x está repetindo, igual no exemplo anterior. O x está lá de fora. Só coloquei também lá de fora o 3. Por quê? Porque o 15 é divisor, é múltiplo do 3. Então, dá para dividir os dois números por 3. Observa aqui do lado de fora. Então, permanecendo 3x. Ó. 3x ao quadrado dividido por 3x, sobra 1x. E o menos 15x dividido por 3x dá um menos 5, igual a zero. Então, eu fiz a minha fatoração. Agora, eu pego a parte externa, que é 3x é igual a zero, x é igual a zero dividido por 3, x é zero. E a parte interna, x menos 5 é igual a zero, x é igual a 5 mudando de membro. Solução, 0 e 5. Tá? Letra B, ó, né? O coeficiente aqui não tem nada, é 1, o A. O B é menos 2, o C é zero. Então, está incompleta. Vou colocar o que em evidência? O x, só tem a presença da letra, não tem outro número como teve na letra A. Então, x ao quadrado dividido por x dá o x. O 2x lá em cima dividido pelo x dá o menos 2. Fatorei. Pego a parte externa, x é igual a zero, já concluo uma solução. Outra solução, eu vou tirar aqui ó, de x menos 2 é igual a zero. X é igual a 2. Mudando de membro. Solução 0 e 2. Ok? Aí aqui nós temos a letra C. Menos 3x ao quadrado mais x é igual a zero. O A é menos 3, o B é 1, tem 1, aqui é 1x, né? O C é zero.
Vou colocar o que em evidência? O x, ó. Menos 3x ao quadrado dividido pelo x, sobra o menos 3x. O x dividido pelo x dá 1, igual a zero. A parte externa, x é igual a 1. E a parte interna, ó, menos 3x mais 1 é igual a zero. Menos 3x é igual a menos 1, mudando de membro. X é igual a menos 1 dividido por 3. Menos 1 sobre menos 3. Menos com menos é mais, dá 1/3. Não tem, né, necessidade de dividir 1 por 3. Vai dar uma dízima, da 0,3, 3, 3. Então, você pode manter a sua resposta na forma fracionária. Então, a solução vai ser 0 e 1/3. Letra D. Olha lá, ó, x ao quadrado menos 3x é igual a zero. Colocando o A vale 1, que está com x ao quadrado, o B vale menos 3, está com x, e o C não tem, é zero. Colocando x em evidência, do lado de fora, ó. X ao quadrado dividido por x dá 1x. E o 3x dividido por x dá um menos 3 aqui, ó. A parte externa, x é igual a zero. Pronto. A parte interna, x menos 3 é igual a zero. Mudando de membro, x é igual a 3. Pronto, 0 e 3. Não terminei ainda o número 1, não. Não, na verdade, né, falta aqui a letra E. Então, vamos lá, aqui, ó. Menos 2x ao quadrado é igual a menos 4x. Observe que essa aqui está um pouco diferente. Eu não posso falar que o A é 2 e que o B é menos 4. Para eu falar sobre o A, o B e C, para eu resolver a minha equação, ela tem que estar toda no primeiro membro. Tem que ficar no primeiro membro igual a zero. A equação é igual a zero. E aqui está igual a menos 4x. O que eu faço, então? Como proceder? Traz o 4x negativo para o primeiro membro, ele vem positivo, e fica zero no segundo membro. Então, a equação da letra E passa a ser 2x ao quadrado mais 4x é igual a zero. O A vale 2, o B vale 4, o C vale zero. Aí, o que eu posso colocar em evidência? Está repetindo o x, mas está repetindo 2 também. Pensando assim, porque 4 divide por 2. Então, do lado de fora vai ficar o 2x, ó. 2x ao quadrado dividido por 2x, sobra 1x. E o 4x dividido por 2x dá 2. Entendeu? Eu posso colocar só o mesmo, às vezes marco, eu posso colocar só a letra do lado de fora em evidência? Pode, não tem problema não, isso não vai te atrapalhar em nada. Mas você também pode colocar um número quando ele for múltiplo do outro, pode colocar o menor deles, ou um fator comum, né, em evidência também na parte externa aqui. Então, do lado de fora, que é o 2x é igual a zero, né, igualando ao zero. Sempre esse momento que você pega a parte externa igual a zero, depois a parte interna igual a zero, para ter os dois momentos, tá? 2x é igual a zero, 0 dividido por 2, x é igual a zero. E x mais 2 é igual a zero, x é igual a menos 2, mudando de membro. 0 e menos 2. Aqui, gente, é menos 2, tá bom? Então, olha só, o que nós podemos concluir aqui? Observe que deu zero em todas as 5 equações que nós resolvemos. Então, uma equação do segundo grau incompleta, quando você tem nela o A e o B, você terá sempre duas raízes, duas soluções para a sua equação, sendo que uma delas sempre será o zero. Ok? Exercício número 2. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato quadrado, com lados medindo x metros, e uma peça retangular em que uma das dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo. Então, daqui as 3 peças quadradas medindo x, ó, x, x, x e x, x e x, e essa peça retangular onde ela mede 3 metros de comprimento e a mesma largura do quadrado que mede x. São 4 figuras, ok? Letra A. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada, em função da medida x? O perímetro é a soma dos lados, gente. Cada lado mede x. Então, o perímetro é o quê? 4x. Letra B. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada, em função da medida x? A área agora. Como que você faz para calcular a área de uma região quadrada? Multiplica o comprimento pela largura. É x vezes x. E x vezes x dá x ao quadrado, né? Letra C. Qual a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular em função da medida x? O perímetro da peça retangular é a soma dos lados, ó, x mais x, 2x, 3 mais 3, 6. Então, nós temos que o perímetro vale 2x mais 6. Lembrando, não posso somar o 2x mais 6, hein? São termos, não são semelhantes, tá? Letra D. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? A peça retangular, né, para calcular a área dela, é o mesmo procedimento do quadrado, multiplicar o comprimento pela largura.
Então, vou multiplicar x vezes 3. X vezes 3, 3x. A área vale 3x. Letra E. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? As 4 peças juntas, hein? Ó, a primeira figura, x ao quadrado. A segunda, x ao quadrado. A terceira, x ao quadrado. E essa aqui, 3x. Então, eu tenho 1x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 3x. Então, a área aqui, ó, 3x ao quadrado mais 3x. Não posso somar e falar que vai dar 6x, ou 6x ao quadrado, ou 6x ao cubo. São termos diferentes. Só pode somar se for a parte literal igualzinha. Tá bem? Letra F. Um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada sendo 1 metro. Então, o x vale 1 agora. Certo? Pagou R$ 50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? E aí? Olha só, agora ele disse que, né, a medida da largura, né, da peça vale 1 metro, certo? Então, o x é 1 metro, é uma informação, e ele pagou R$ 50 por metro quadrado, é uma outra informação que esse passou. Então, nós vamos lá na área total, que é a resposta letra E, que juntou as 3 peças, né, quadradas mais a peça retangular, e substituiu o x por 1, para eu saber, então, qual que é a área em valor, né, que ele comprou. Porque eu já sei, na letra E, essa aqui é a expressão que representa a área das 4 peças. Eu vou vir nessa expressão e vou substituir o x por 1, para eu saber mesmo o valor da área correspondente que eu estou comprando, né, que ele está comprando. Então, vai ficar 3 vezes o x, 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1. Substitui o x por 1 nos dois momentos. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 que é 3, 3 mais 3 é 6 metros quadrados. Então, trocando, substituindo o x por 1 metro, ele vai estar comprando as 4 peças juntas, ele vai estar comprando 6 metros quadrados de granito. E cada metro quadrado ele pagou R$ 50. Né? Então, se ele comprou 6 metros quadrados, 6 vezes 50, R$ 300. Então, é o que ele vai estar pagando, né, por esses 6 metros quadrados de granito. Muito bom exercício, muito legal, viu? Até o próximo vídeo.